Caminhando contra o vento, silêncio sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Está entrando no ar o programa Papo Educação. Aqui trataremos de diversos assuntos voltados para a educação através de bate-papos e entrevistas, em uma linguagem acessível, porque não é todo mundo que entende essas linguagens de lei e o que esse povo fala na televisão. Olá, pessoal, ouvintes da Rádio Universitária. Meu nome é Maria Eduarda e hoje estou com a minha colega de curso, Samantha Alves. E nesse programa, iremos falar sobre a pedagogia logosófica. Você já ouviu falar? Iremos fazer uma pequena introdução do que se trata essa pedagogia, pois ela é um pouco diferenciada do que somos acostumados nas escolas e projetos de ensino e aprendizagem. Você tem noção do que se trata? Quais são os fundamentos da pedagogia logosófica? Então vamos lá. A pedagogia logosófica é uma corrente pedagógica que tem ganhado destaque em todo o mundo. Essa abordagem pedagógica se encontra no desenvolvimento integral e autoconhecimento dos alunos, valorizando a superação humana e os sentimentos. Ela se diferencia das outras correntes pedagógicas pela sua ênfase na importância do indivíduo e na sua relação com o conhecimento em prol da sua evolução. Em outras palavras, é uma pedagogia que educa para a vida consciente e promove o conhecimento de si mesmo e o desenvolvimento bioespiritual. Conseguiram ter uma ideia do que se trata? E aí, Samantha, você já conhece essa prática pedagógica? Não conheço, Maria, mas estou a fim de estar por dentro desse assunto hoje. E você, Maria, tem se interessado pelos benefícios da pedagogia logosófica? Claro, vamos dar continuidade no nosso programa com uma convidada especial, que compreende e aplica essa corrente pedagógica. Fiquem conosco. E agora, professor? Para a nossa entrevista de hoje, convidamos a estudante de Pedagogia Logosófica do Polo de Juiz de Fora, Mônica. Olá, bom dia. Primeiro, queria falar da alegria e gratidão que está sendo ter essa oportunidade de fazer esse bate-papo com as graduandas da UFV. Então, em nome da Fundação Logosófica, nós agradecemos a feliz oportunidade de compartilhar um pouco o que temos aprendido, praticado sobre a pedagogia logosófica. Eu me chamo Mônica do Carmo. Enquanto profissional, eu atuo na área da educação. Eu sou professora da educação infantil e eu conheci a logosofia quando estava no 2º ano de trabalho na rede municipal aqui da minha cidade, de Juiz de Fora. Na ocasião, estava em busca de ser um ser humano melhor. Era esse o pensamento que estava na minha mente naquele momento. No caso, mais especificamente no campo profissional. Eu conheci uma professora muito simpática que chamava atenção com seu jeito de ser. E numa conversa em torno da temática Deus, ela despertou em mim um interesse ao trazer um conceito diferente. E, para minha surpresa, ela manifestou que estava aprendendo, através do cultivo da ciência logosófica, sobre esse conceito. Eu quis saber, mas de onde que você tirou esse conceito? E aí ela trouxe que estava aprendendo, cultivando a ciência logosófica. E aí eu quis, então, conhecer do que se tratava a logosofia. Pela primeira vez eu ouvi esse nome, logosofia. Quis, então, conhecer do que se tratava, e isso ocorreu há mais ou menos 2 décadas. E eu estou até hoje investigando, estudando e aplicando esse conhecimento de natureza elevada, que além de me auxiliar no propósito de ser melhor, tem me oferecido a oportunidade de me sentir mais próxima de Deus. E aí a gente começa o nosso papo compartilhando, um dos benefícios que a pedagogia logosófica tem me proporcionado. Obrigada, Mônica. Iremos, nesse momento, realizar algumas perguntas. Deste modo, o entrevistado irá responder com o intuito de nos apresentar a pedagogia logosófica. Vamos começar conceituando essa pedagogia? Mônica, você poderia explicar o que é a pedagogia logosófica? Bom, podemos afirmar que a pedagogia logosófica é a pedagogia do bem dizer, do bem pensar, é a pedagogia da felicidade, porque ao mesmo tempo que ensina, faz feliz. É uma pedagogia que tem como fonte de conhecimentos a ciência logosófica, ou seja, a base é logosofia. E ela está apoiada no método logosófico. Mas o que vem a ser o método logosófico?
é uma fonte de diretrizes e conselhos que se adapta a cada psicologia. Auxilia com elementos de valor aquele que tem a disposição de ânimo e o espírito de estudo e superação. Resumindo, ter a prática da pedagogia logosófica é construir de forma gradual e diariamente uma nova forma de viver e conceber a vida. De onde surgiu a pedagogia logosófica? Quem a idealizou, Mônica? Bom, para ter acesso à pedagogia logosófica é necessário conhecer uma nova linha de conhecimentos que Carlos Bernardo Gonzalez Pecote apresentou à humanidade. Gonzalez Pecote é o educador, humanista, pensador que criou a escola de logosofia, um método e uma técnica, nos convidando à renovação de conceitos básicos sobre a vida. Portanto, afirmamos que a pedagogia logosófica nasceu do saber contido nessa mente, na mente de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. Dando continuidade, qual é a importância de Carlos Bernardo Gonzalez Pecote na pedagogia logosófica? Então, podemos afirmar que Gonzalez Pecote é a razão de ser da pedagogia logosófica. Desde muito cedo, ele se inquietou com o estado geral da humanidade. E ele, sabendo que contava com conhecimentos de alta hierarquia sobre a psicologia humana e cultivando dentro de si o bem e o amor à humanidade, ele quis, por própria vontade e por generosidade, imensa generosidade, que todos tivessem a oportunidade de tomar contato com estes conhecimentos que levam a conhecer a si mesmo, nos leva a conhecer a si mesmo e trabalhar com empenho e alegria pela própria superação e evolução. Interessante, né? Foi assim que surgiu em Córdoba, Argentina, em 1930, a primeira escola de logosofia, que se chama Fundação Logosófica. E aqui no Brasil, a primeira escola surgiu em 1935, em Belo Horizonte. Gonzalez Pecote nos apresenta uma clara concepção do ser humano, do universo e das leis que regem a criação. Muito bacana, Mônica. Mas agora que já sabemos um pouco sobre a pedagogia logosófica, sobre o seu autor e tudo mais, como que essa pedagogia ela vai abordar o processo de ensino e aprendizagem? Bom, o primeiro elemento que eu destaco é a concepção que Gonzalez Pecote nos apresenta de que ensinar e aprender é uma arte. Diria que é uma bela arte humana. Vamos raciocinar. Para ensinar, eu preciso antes aprender. Só posso oferecer aquilo que tenho. E tudo aquilo que eu aprendo, esse conhecimento que eu aprendo, ele deve se tornar uma norma invariável da conduta. Nesse contexto, é necessário destacar um fator importante, que é o exemplo. O exemplo de quem ensina, atuando como poderoso estímulo na alma de quem aprende. Podemos destacar também, como uma importante norma, em que a pedagogia logosófica se fundamenta, a de que não devemos acreditar no que Gonzalez Pecote ensina. Muito interessante. O próprio autor da logosofia estabelece esse princípio. A partir dos conceitos originais e básicos para a vida e sobre a vida, Gonzalez Pecote nos convida o tempo todo a pensar, refletir, observar. Estes são alguns dos recursos que temos à nossa disposição. Todos nós temos essa condição interna. E com a logosofia, nós aprendemos a manejar essas funções, esses recursos de forma inteligente e consciente. São ações que nos estimulam e nos impulsionam a querer aprender sempre mais. E então chegamos no ponto essencial da pedagogia logosófica. É uma pedagogia experimental. Ela exige aplicação. Há que experimentar o que se estuda e estudar o que se experimenta. Em linhas gerais, seriam esses os principais eixos em que se dá o processo ensino-aprendizagem sob a ótica da pedagogia logosófica. E qual seria o papel do professor na pedagogia logosófica? Aí nós vamos ter que ir por partes, meninas. Primeiro nós vamos falar do professor que ensina logosofia, que é Gonzalez Pecote. Esse é o mestre da sabedoria logosófica.
Gonzales Pecote faleceu em 1963, mas ele continua presente na essência viva dos seus ensinamentos. E como percebemos essa essência viva? Como ela é percebida em realidade? De tudo aquilo que Gonzales Pecote ensina, cada um vai conectar com a parte direcionada para a própria realidade interna. E aí a sensibilidade capta primeiro e a mente desperta logo em seguida. Sentindo a força do conhecimento, a mente se dispõe a fazer o processo de interpretar, compreender e assimilar, alcançando um valor para a vida. E logo em seguida a gente vai para a prática daquilo que a gente está aprendendo. Essa é a relação especial que se estabelece entre a mente do autor da logosofia com a mente daquele que se interessa por seus conhecimentos. Essa é a primeira parte, é essencial. Então, professor de logosofia, Carlos Bernardo Gonzales Pecote. Agora vamos falar da parte que me cabe enquanto professor e também estudante de logosofia. Para isso, eu vou compartilhar uma vivência da logosofia prática em minha vida. Lá no início da entrevista, eu manifestei que quando eu conheci a logosofia, eu estava querendo ser um ser humano melhor. E uma das causas desse querer estava na forma como se dava a nossa convivência, a convivência professora e alunos em sala de aula. E logo que eu comecei a dar aula, eu comecei a me incomodar com o meu jeito de ser. Observei uma impaciência muito grande, uma rispidez, uma brusquidão, intolerância, suscetibilidade. Vamos parar por aqui, senão a lista vai ficar muito grande. Gostava de dar aula, gostava de estar na escola, de estar com os alunos, mas não gostava do jeito como eu atuava cotidianamente, especialmente quando era preciso levar um elemento, fazer uma correção. Na verdade, eu fui entendendo que eram essas características, a impaciência, a brusquidão, a rigidez, que me levavam a ter uma conduta reprovável frente aos comportamentos que exigiam mais atenção dos alunos. E detalhe, eu mesma quem reprovava essa minha conduta. Essa reprovação vinha de dentro de mim. Era uma conduta que me deixava muito triste. Ficava triste quando acontecia isso e eu percebia, mas eu não queria ser daquele jeito, mas também eu não sabia fazer diferente. Não tinha um norte, não tinha uma luz, né? Eu recordo que naquela época um pensamento que me impulsionou a superar em mim essa condição, né, a buscar melhorar esse comportamento, essa conduta, era um pensamento que sempre vinha na minha mente me recordando assim: qual memória você vai deixar na vida dos alunos sendo daquele jeito? Era isso que você quer para a sua vida? Eram essas perguntas que vinham em minha mente. Eu conheci a logosofia, então, apresentando esse quadro psicológico. E aí eu iniciei os estudos das deficiências psicológicas e das virtudes. É um tema de estudo que a logosofia nos apresenta. Esse tema a gente estuda especialmente num livro chamado Deficiências e Propensões do Ser Humano, que no meu entendimento é um verdadeiro tratado da psicologia humana. E sentindo a força contida nos conhecimentos logosóficos, que levam a conhecer os pensamentos, esse é um outro conceito original da logosofia, pensamentos, que dificultam a relação humana, eu me propus a mim mesma a bloquear, debilitar e anular a ação de certos pensamentos negativos que estavam em minha mente e, em consequência, estavam dificultando a minha vida. E aí, desde então, fazendo essa experiência, estudando, comprovando, aplicando no dia a dia, eu estou aprendendo a ser mais paciente, um pouco mais paciente, mais suave nas palavras e nos gestos, mais tolerante, mais flexível. Com isso, eu estou me sentindo um pouco mais alegre, mais afetuosa. Enfim, eu tenho alcançado melhores condições internas e, com isso, eu tenho atuado com mais firmeza frente, né, às necessidades ali do dia a dia, com firmeza, mas sem perder o afeto e praticando o respeito. Esse é um dos benefícios que a pedagogia tem me proporcionado focando sala de aula. Mas recordando que a logosofia é para toda a vida, para todos os campos, tá? Melhorando a mim mesma, eu tenho condições de melhorar a vida de relação. É isso que eu venho aprendendo. E tem um ensinamento que me ajuda muito, que ele diz o seguinte:
Na vida de relacionamento é preciso buscar o entendimento de maneira simpática e afetiva. E para isso é preciso ter vários conhecimentos, reunir os conhecimentos acerca da mente, dos pensamentos, das atuações e praticar. E aí a gente consegue essa vida de relacionamento de maneira simpática e mais afetiva. Eu tenho comprovado essa prática na minha vida. Então, concluindo, um dos papéis fundamentais do professor na pedagogia logosófica é ser esse exemplo vivo do bem que ele quer levar. Como? Aplicando o saber na própria vida. Quem é generoso ao aprender é generoso ao ensinar. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, a pedagogia logosófica tem uma missão específica? Ela tem alguns objetivos mais específicos? Sim, nós já afirmamos que a base da pedagogia logosófica é a logosofia. Esta ciência apresenta 7 grandes objetivos. Esses objetivos nós encontramos no livro chamado Curso de Iniciação Logosófica. Esses grandes objetivos, nós entendemos que eles são de suma importância para a educação da humanidade. Nós vamos destacar apenas um, devido ao tempo, nós vamos destacar um objetivo. Trata-se do 7º objetivo, que a logosofia apresenta como um grande objetivo o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. A logosofia tem como missão levar o homem, mediante processos sucessivos de superação, a conquistar o domínio consciente de suas possibilidades humanas. A sua aplicação resulta, então, gradualmente, em indivíduos mais livres, mais felizes, responsáveis, com confiança em si mesmos e com defesas mentais, um outro grande conceito, defesas mentais, que nos oferecem recursos para imunizar-se contra os males que afetam a humanidade, aprendendo a fazer o bem conscientemente. E é isso, superar, evoluir, aprender a fazer o bem pelo próprio bem e colaborar na construção de um mundo melhor. Muito bem, pessoal. Esperamos que tenha sido esclarecedor o papo sobre a pedagogia logosófica. Agradecemos a Mônica, agradecemos o conhecimento que ela passou para nós hoje, a troca e por ter aceitado de prontidão o convite. Ficamos muito felizes e conhecimento é poder. Temos certeza que a entrevista trouxe muito aprendizado para nós e para os ouvintes. Papo cultural. Agora, para finalizar com chave de ouro, vamos dar algumas dicas para aprofundar nesse assunto. Primeiro, procurar saber qual é a fundação filosófica mais próxima de você. Entre em contato e agende uma visita para conhecer um pouco mais essa escola e a pedagogia logosófica, seja de uma forma virtual ou presencial. Segunda dica, visite o site oficial da Logosofia, logosofia.org.br. Lá você vai encontrar um leque de possibilidades e oportunidades de temas abordados através de vídeos, artigos acerca da ciência, bem como pode fazer gratuitamente download dos livros de logosofia. Terceira dica, visite a editora Lyri. É isso mesmo que vocês ouviram. Temos uma editora baseada na pedagogia logosófica, que tem como slogan um mundo melhor a cada página. Vocês vão se apaixonar pela ampla biografia voltada para a mente infojuvenil, bem como CDs de música infantis com conteúdos estimulantes, naturais que nos inspiram a ser feliz e à busca do conhecimento. Querem mais? Quarta dica. Para fechar com um laço de fita, trazemos para vocês a informação de uma imperdível oportunidade de conhecer bem de pertinho a pedagogia logosófica. Será um grande evento que acontecerá em maio deste ano, nos dias 19 e 20, em Belo Horizonte. Agendam essa data. Estamos falando do primeiro Congresso Internacional de Logosofia. Não percam a oportunidade de ampliar o conhecimento acerca dessa especial pedagogia que, ao mesmo tempo que ensina, nos faz feliz. Até o próximo encontro. E assim, encerramos o programa Papo Educação. Este programa é promovido pelo PET-EDU, Programa de Educação Tutorial em Educação, da Universidade Federal de Viçosa.